Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos para meditar na palavra do Senhor. Dessa vez no horário um pouco diferente, né? Já estávamos até desacostumados a estar juntos aqui nos domingos pela manhã, mas como é bom podermos estar juntos uma vez mais, guardados e protegidos pelas mãos do nosso Senhor. Amém? Hoje nós queremos meditar num tema que eu tenho certeza que você já ouviu, que você já sabe, mas que é bom de vez em quando trazermos à nossa memória. Entender que Deus não desistiu de você, Deus não desiste de nós. Eu sei que nós todos conhecemos essa verdade, mas muitas vezes por causa do turbilhão das situações, do que nós vivemos, dos problemas em que passamos, nós podemos correr o risco de nos esquecer dessa verdade tão simples, mas que tem passado por todas as gerações, né? Nós nascemos, um dia deixaremos de existir, mas sempre o Senhor estará cuidando de nós, protegendo as nossas vidas. E eu quero então te convidar a meditar hoje na palavra do Senhor, justamente nessa temática. Deus não desistiu de você. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Nós leremos dos versículos 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor, em Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Te convido a fechar os seus olhos e orar uma vez mais nesse instante. Pai querido, Pai de amor, fala conosco nesse instante, que o Senhor esteja edificando os nossos corações e mais uma vez trazendo à nossa memória a certeza de que o Senhor cuida de nós. Que o nosso coração se acalme nesse instante, Pai, nesses momentos de pandemia, onde tantas inquietações tentam perturbar a nossa paz. Que a paz que excede todo entendimento, que vem de Ti, possa realmente encher as nossas vidas, não apenas hoje, mas cada dia do nosso respirar. Assim nós te pedimos, fala conosco, e Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão do Teu querer, e um coração disposto a Te servir sempre. Amém e amém. Querido, esse é o texto de Jeremias, onde Deus, no momento onde Deus havia executado uma sentença contra o seu povo. O povo de Israel estava em desobediência ao Senhor, e quando o povo se vira contra Deus, quando o povo se esquece de Deus, muitas vezes Deus precisa executar juízo, não para destruir o seu povo, mas para que o seu povo se volte para Ele. E assim estava acontecendo, um povo que estava há tanto tempo desviado dos caminhos do Senhor, que estava no caminho da idolatria, e agora está passando por um momento muito difícil da história de Israel. O povo de Deus havia sido levado para o cativeiro babilônico, onde eles passaram 70 anos. E certamente que muitas inquietações podem ter passado no coração e na mente das pessoas daquela época, semelhante ao que nós vivemos hoje. Em momentos onde parece que a nossa oração não é ouvida, onde parece que tudo se perdeu, nós corremos o risco de achar que Deus desistiu de nós, de que Deus não está nos ouvindo. Certamente que naqueles dias muitas pessoas clamaram ao Senhor. Certamente que naqueles dias muitas pessoas se arrependeram de seus pecados. Muitas pessoas caíram em si da loucura em que estavam vivendo e clamaram. Mas tudo que ouviram foi um silêncio. E muitas vezes acontece conosco assim nos dias de hoje. Talvez você está passando por uma situação como essa. Talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, você que está acompanhando através da internet, já passou ou está passando ou ainda passará por momentos em que parece que a nossa oração bate no teto e volta. E a gente começa a se questionar, será que eu não estou tendo fé?
Será que eu não estou crendo em Deus, né? Ou será que Deus desistiu de mim? Muitas vezes nós podemos nos sentir assim. E essa provavelmente era a sensação daquele povo naquele instante. Que por causa dos seus pecados, Deus havia desistido deles, Deus os havia rejeitado. Mas é interessante que nós vemos essas palavras de amor de Deus, mesmo num momento difícil como aquele, no momento de juízo, no momento de disciplina, nós vemos que Deus não deixou de amar o seu povo. E Ele diz que Ele restauraria novamente aquela nação, que passado o tempo da disciplina, o tempo do juízo, Deus viria novamente e restauraria aquela nação, que Deus não havia se esquecido deles. E nós vivemos dias como esse que parece que Deus podemos sentir como se Deus tivesse esquecido de nós, como se parece que a nossa oração fosse em vão, como se a gente orasse, batesse no teto e voltasse. Mas o que Deus está dizendo nos dias como hoje, em meio à pandemia, e nós repetimos, Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você, embora neste momento você possa estar ouvindo apenas o silêncio do Senhor, mas o silêncio também tem um efeito importante. O silêncio de Deus também é tratamento de Deus para as nossas vidas. Mas creia que Deus não desistiu de você, que Ele está te ouvindo, mesmo que as circunstâncias possam insinuar o contrário. Mesmo que tudo pareça que não, e talvez você possa hoje estar meio que se sentindo como a mulher de Jó. Ah, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Desiste desse teu Deus. Infelizmente, algumas pessoas nessa caminhada desistiram, né? Algumas pessoas por não ter um verdadeiro entendimento de quem é Deus, talvez de viver uma religiosidade superficial, acharam que por estar na presença de Deus tudo daria certo, tudo correria bem, tudo seria 1001 maravilhas, não teriam problemas, não teriam lutas, né? E o que não é verdade. Mas muitas pessoas têm vivido esse tipo de relacionamento com Deus, se é que posso chamar de relacionamento com Deus, né? Porque quando nós nos relacionamos de fato com Deus, nós passamos a compreender quem Ele é e que Ele continua nos amando, mesmo apesar dos momentos difíceis, mesmo em momentos como esse de pandemia, mesmo em momentos de perda. Então, o que nós podemos entender pela palavra de Deus é que, em primeiro lugar, nós podemos ter a certeza de que Deus se interessa por nós. Querido, compreenda essa verdade. Deus, Ele tem interesse na sua vida. Deus, Ele olha para você. Eu não quero correr aqui no erro de pregações que nós temos ouvido nesse dia, muito mais antropocêntricas do que cristocêntricas, de dizer que você é o centro da agenda de Deus, que você é o centro do universo. Querido, não é isso. Nós não somos o centro do universo. Mas, de fato, Deus tem um interesse por nós. Deus se preocupa conosco. Não é à toa que Ele enviou o seu próprio Filho por amor de nós. Ele não enviou anjos. Ele não enviou milhares e milhares de rebanhos de cordeiros cevados para morrer naquela cruz por nós. Mas Ele enviou o seu próprio Filho. Isso, de fato, mostra que Deus nos ama, que Deus, Ele olha para nós com amor e com carinho, e que, de fato, Ele se preocupa com as nossas vidas, com o nosso coração, com o que se passa conosco. Ele ouve a nossa oração. A palavra de Deus nos diz que Ele conhece até os fios de cabelo que estão em nossa cabeça, as folhas não caem, né, sem que o Senhor Deus consinta com isso. Se Ele conhece um detalhe tão ínfimo da nossa vida, querido, é sinal de que Deus, de fato, Ele olha para nós e se preocupa conosco. Por mais que pareça, Deus nunca deixou de cuidar de você. É interessante que quando essa palavra de Jeremias vem para o povo de Israel, é num período que Israel já estava no cativeiro. Olha, vocês hoje estão passando por problemas. E pode parecer que Deus não está te ouvindo, mas sabe qual é a palavra de Deus para vocês hoje? É que Ele se interessa por vocês. E que no tempo certo Ele dará ouvido às orações de vocês. Que as orações de vocês não estão sendo em vão, mas Ele está aguardando para o momento que Ele virá e trará resposta à oração de vocês. Talvez hoje, pode parecer que a nossa oração não é ouvida, mas creia, querido, Deus está aguardando as orações de vocês. Eu fico pensando aqui, extrapolando um pouquinho, né? Mas numa caixa de orações, onde Deus pega a oração do Gilmar, aqui, que está aqui próximo de mim, né, Gilmar? Hoje você vai ser minha vítima. A oração do Gilmar dizendo, Gilmar, eu não posso te ouvir agora, mas eu estou guardando a sua oração. E no tempo certo eu vou te dar a resposta. Eu fico imaginando algo parecido, né? Talvez não seja dessa forma, mas aqui algo que a gente possa imaginar. Deus ouvindo a nossa oração e guardando.
Ele não está descartando a nossa oração, mas aguardando o tempo certo de trazer resposta às nossas orações. Olha o que o versículo 10 do texto que nós lemos no início diz. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Olha só o que Deus está nos dizendo. Eu não estou deixando as orações de vocês jogadas em um lugar qualquer, ou tapando os meus ouvidos, mas no momento certo, eu virei com a resposta. No momento certo, aqui o Senhor já havia dado a sentença, 70 anos, e foi o que aconteceu na história do povo de Deus. 70 anos eles passaram naquele cativeiro, e ao final do tempo que Deus havia dado, o Senhor ouviu o clamor de seu povo uma vez mais. E não é só isso, mas o versículo 12, Deus também nos diz: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Queridos, que palavra que nos traz paz. Nós não estamos vendo Deus falando isso quando tudo já está tranquilo, mas o momento que estava acontecendo era um momento bastante conturbado. E essa palavra ainda vale para nós. O Senhor vai ouvir, vai trazer resposta à nossa oração no tempo certo, mas ainda hoje Ele já está te ouvindo. E no momento que se cumprir a vontade dEle, Ele estará trazendo resposta ao clamor de seu povo. É um ano que se passa. Há um ano atrás nós estávamos passando por uma situação que jamais imaginaríamos na nossa vida. Momentos como esse que estamos enfrentando. E após um ano pode parecer, mas Senhor, nossa oração não está sendo ouvida. Esse mal continua afligindo tantas pessoas e o pior, parece que agora está se intensificando ainda mais. Quantas pessoas que estamos perdendo. E pode parecer que a nossa oração não está fazendo efeito nenhum. Mas não é isso que Deus está nos dizendo. Ele nos diz nessa manhã, nesse momento, Ele ouve o seu clamor, Ele está atento ao seu clamor, e Ele vai te responder, mas tudo precisa acontecer no tempo de Deus, não no nosso. Se dependesse do pastor Juliano, essa praga já teria cessado, mas Deus tem os seus propósitos, os quais eu desconheço, mas eu descanso, como nós cantamos agora há pouco, eu descanso em saber que Deus, Ele cuida de mim, que Ele cuida das nossas vidas. Deus, Ele ainda tem pensamentos e propósitos a nosso respeito, querido. Nós temos estudado esses dias, nas células, uma vida com propósito. E é tão bom perceber que nós temos um propósito na vida, que você não é um mero desperdício de oxigênio e tempo nesta terra. Mas Deus te trouxe à existência porque Ele tem propósitos para você. E Deus não deixou de ter propósitos em tempo de pandemia. Com tudo isso, o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele tem propósito nisso que estamos enfrentando e continua tendo propósitos e planos para as nossas vidas. Hoje um querido nosso está feliz porque passou no vestibular, né? Está ali já comemorando, né, Juan? Parabéns. Agora está se cumprindo uma parte do propósito de Deus na vida dele. Tem muito pela frente. Querido, quantas pessoas infelizmente estão desistindo de seus propósitos em tempos como esse? Achando que não há mais nada para ser feito, mas Deus, Ele continua planejando para você, Ele tem planos maravilhosos para você. Então, entenda, Deus não desistiu de você, os planos de Deus não estão em stand-by, estão acontecendo. Nós não conseguimos entender isso, mas os planos de Deus estão a pleno vapor, estão acontecendo em todo o tempo, mesmo quando parece que tudo está parado. Ele se interessa por nós e Ele não te colocou no fundo do baú. Você já teve essa experiência de visitar a sua despensa? Aqui nós não temos sótão, nem porão, mas todo mundo tem um cantinho da bagunça, uma despensa, um lugar onde nós vamos deixando as coisas que não nos interessam mais. Sempre que a gente faz uma mudança, querido, a gente descobre tanta coisa, coisas que não precisamos mais, coisas que nem lembrávamos mais que tínhamos, E isso é o famoso baú, onde nós deixamos aquilo que não nos importa mais. Mas Deus não age assim conosco, querido. Você não está na despensa de Deus. Você não está no sótão de Deus. Mas você está no centro da vontade do Senhor, se você tão somente estiver fiel a Ele. Ele pode até silenciar, mas jamais se esquece de seus filhos. Eu tenho lido alguns livros recentemente que falam justamente sobre isso, o momento, o inverno da alma, ou a noite escura da alma, alguns usam esse termo. Homens e mulheres piedosos ao Senhor, homens de fé, homens que realmente estavam no centro da vontade de Deus, homens e mulheres, mas que ainda assim passaram por momentos como esse que enfrentamos.
momento de silêncio, onde parece que a oração não surte efeito. E é um momento onde Deus nos trata, onde Deus nos livra da escravidão das sensações, de achar que Deus só está presente se sentimos algo. Talvez você já incorreu nesse erro, como eu também, de chegar num culto e porque você não sentiu uma sensação diferente, achar que Deus não estava presente, que o culto não foi abençoado. Querido, nós precisamos ser livres disso. É muito bom sentir a presença de Deus, mas ainda se não sentirmos, Deus estará aqui, porque essa é a palavra dele para nós. Então entenda isso. Ele se interessa até mesmo pelos filhos rebeldes. Que você não seja rebelde, mas mesmo em momentos de rebeldia, ele continua se interessando por nós. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque ele mostra que Deus estava agindo na vida daquele jovem, mesmo quando ele estava distante dos caminhos do Senhor. E Deus foi tratando, afunilando, espremendo, até que não tivesse para onde correr, até que ele voltasse para os braços amorosos do Pai. Muitas pessoas talvez estão passando por esse tipo de tratamento em dias como esse. Pessoas que outrora se esqueceram do Pai, mas hoje estão voltando para o lar. Pessoas que tinham se esquecido do amor de Deus, mas hoje voltam clamando para o Senhor: tem misericórdia de mim. E Ele te recebe como filho, não como escravo, não como servo, mas como filho amado. Ele também não se esquece das suas promessas. Números, capítulo 23, versículo 19, o Senhor nos diz o seguinte: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Olha que palavra maravilhosa, querido. Deus não fica mudando de ideia. A gente parece uma metamorfose ambulante, né? A gente muda o tempo todo, muda o cabelo, né? Muda de roupa, muda a moda. E agora parece que volta, né? Parece que algumas modas que eram cafonas agora estão voltando de novo. A gente muda o tempo todo, muda de opinião. E faz parte, nós estamos em constante crescimento. Nós não somos donos da verdade absoluta, então nós estamos sempre nos desenvolvendo, sempre aprendendo, e isso demanda em mudança também da nossa parte. Mas Deus não é assim, querido. Deus não fica mudando de opinião. Deus não diz uma coisa agora e daqui a pouco volta atrás do que disse, porque Deus é eterno. Ele conhece o princípio, o meio e o fim. Por isso Ele pode dar uma sentença. As palavras do Senhor são decretos eternos. Então entenda isso. Descanse na certeza de que Deus não mudou de opinião agora, mas Ele continua nos amando e cumprirá cada uma de suas palavras, de suas promessas. Se está na palavra de Deus, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Se Deus disse que ouvirá a nossa oração, ouvirá o clamor de seu povo, que quando o seu povo se humilhar e orar, Ele virá e sarará a nossa nação, entenda que essa promessa continua valendo, que Deus não caducou, que Deus não se esqueceu, né? Que Deus não precisa de lembretezinhos, de post-its, né? Que nem muitas vezes a gente faz para colocar alguns recados, algumas lembranças, né? Alguns gostam de colocar um pequeno quadro negro na porta da geladeira ou em casa para anotar algum lembrete, né? Querido, Deus não age desse jeito. Deus não precisa de lembretes, porque Ele guarda e cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, nós podemos ter a certeza de que os pensamentos de Deus são os melhores para nós. Querido, entenda isso, Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Mas parece que a gente insiste em descrer nessa palavra, né? Vira e mexe, parece que somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós, a duvidar de que Deus continua nos amando, mesmo quando acontecem circunstâncias que nós não entendemos, que tiram o nosso chão. Eu não estou dizendo que a vida com Deus é algo simples, né, que sempre será fácil, e nem sempre nós entenderemos os projetos de Deus para nós. Realmente, algumas vezes, a nossa fé é colocada em xeque, e nessas horas nós precisamos ter a firmeza de Jó, de permanecer firme, e até mesmo a fé de Jó de dizer: se Deus deu, Ele pode tirar, mas ainda continuarei louvando ao Senhor. Querido, quantos podem ter essa fé? Quantos podem dizer, melhor dizendo, que tem essa fé hoje? Mas esse é o chamado, esse é o desafio, de compreender que Deus continua nos amando, apesar das circunstâncias. Olha só o que o versículo 11 nos diz do texto que lemos no início: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Querido, por favor, não se deixa levar pela má compreensão, a semântica que se deu hoje à palavra prosperidade, né? Infelizmente hoje, por causa de péssimas teologias que não são bíblicas, melhor dizendo, né? As pessoas entendem que prosperidade é o sinônimo de riqueza. De fato, alguns Deus dá este dom, pessoas que estão preparadas para isso. Mas quando a palavra diz que o Senhor nos chama para ser prósperos, que Ele quer, que Ele se alegre em nossa prosperidade, não quer dizer que você vai ser rico. Prosperidade é você ser bem-sucedido em tudo. Se você tem uma família abençoada, você é próspero. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não são prósperos na sua família? Se você tem saúde, você tem gozado de prosperidade. Se você tem conforto no seu lar, você tem gozado de prosperidade. Se você tem tido o seu trabalho, o seu sustento, você é uma pessoa próspera. Entenda isso. Isso é a prosperidade segundo a palavra do Senhor. Mas certamente a maior prosperidade que nós podemos ter é a certeza de que estamos debaixo da vontade do Senhor, de que Ele continua cuidando de nós. Não há prosperidade que se compare a essa. Não há casas, não há carros, não há dinheiro, não há fortuna que se compare a essa certeza de que Deus se agrada de nosso procedimento, né? Que Ele está contente conosco se nós o estamos servindo com integridade. Então entenda que os planos de Deus para o seu povo é de prosperidade, não de desgraça. Eu sei que estamos passando por momentos difíceis, mas esse não é o plano final de Deus para nós. Em suma, nós temos que lembrar que o plano final de Deus para o seu povo é o chamar, os recolher para a sua presença, para que possamos desfrutar da sua eterna alegria, né, para que possamos ver o Senhor face a face. Hoje contemplamos pela fé, mas haverá o dia em que o contemplaremos face a face. Esse é o plano sumário de Deus para nós, chamar os seus filhos para a sua grande mesa, para o seu grande banquete, né? Mas ainda hoje, o Senhor continua cuidando de nossas vidas. Deus, Ele não planeja um mal para nós, mas Ele planeja um presente e um futuro, apesar das circunstâncias, um presente e principalmente um futuro de paz. Querido, a paz que excede todo entendimento. Paz não é ausência de guerras, de problemas, mas é a certeza de que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Prosperidade, esperança. Como é bom saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso nos dá esperança, a segurança de saber que Deus não perdeu o controle. Nós muitas vezes perdemos o controle das situações. Hoje estão falando que essa doença saiu do controle, né? Diante dos homens, realmente isso é uma verdade. Mas diante de Deus, tudo está no controle. Ele planeja para nós um futuro também de alegria. E a alegria não é a ausência de problemas, mas ainda é aquela paz que nos enche e que sabemos que Deus cuida de nós. De saúde também, de contentamento, a eternidade e especialmente de felicidade. O mundo vive correndo desesperado atrás de felicidade, né? Mas a verdadeira felicidade nós só temos em Cristo Jesus. Para aqueles que estão nele. Mesmo quando Deus levou o seu povo para o exílio, Ele ainda visava o melhor. Ainda ontem estávamos aprendendo ali no Homem ao Máximo, de que o sofrimento também é um instrumento de Deus para as nossas vidas, para nos lapidar, para nos ensinar. Às vezes nós precisamos enfrentar o sofrimento. Querido, Cristo Jesus enfrentou o sofrimento. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não esteve isento de sofrimentos. Então entenda que nós também não estamos isentos. Mas ainda assim, tudo visa para o nosso bem, como Paulo já disse, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, em tudo Deus tem propósitos para nós, e o propósito de Deus é de bem. Ele não queria destruir o seu povo, mas permitiu que eles fossem levados para o cativeiro para que se arrependessem. E às vezes nós somos filhos rebeldes, não é verdade? Às vezes nós nos rebelamos contra Deus, e aí Deus precisa nos disciplinar, mas ainda assim é disciplina de amor. Eu gosto muito de ler as cartas de Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, porque nós vemos que Jesus muitas vezes, Ele precisava corrigir. Muitas vezes a palavra era dura, mas era sempre em amor, sempre um chamado ao arrependimento. Volte-se para mim. Nós falamos sobre Caim na quarta-feira, né? Na próxima quarta continuaremos a sequência sobre Caim. Mas é interessante que quando o Senhor chama a atenção de Caim, Ele está oferecendo uma oportunidade de mudança. Ali Deus ainda mostrava o amor. Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Eu estou disposto a te aceitar. Eu quero que você volte para mim.
Olha o amor de Deus. Infelizmente, Caim preferiu continuar na rebeldia, né? Mas Deus, quando Ele executa o juízo contra o seu povo, contra nós, é porque há algo errado. E nós precisamos voltar aos braços de amor de Cristo Jesus. Deus não quer que você fique sempre na cadeia, como aconteceu com José. Mas às vezes a cadeia é o caminho que vai levar ao governo do Egito, né? Primeiro, José precisou ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, depois foi parar na cadeia injustamente, mas ali estava o trampolim, né, para o status de governador. E Deus o honrou no devido tempo. O que há de maravilhoso nisso é que José se manteve íntegro, né? Não abandonou o temor do Senhor, e por isso colheu o fruto da fé. Deus não brinca com a vida de seus filhos, mas Ele traça os melhores planos para nós. Entenda isso, querido. Deus não está brincando com a sua vida. O que eu vou fazer hoje ali para desestabilizar a vida da dona Cleonice? Hoje eu vou dar um susto nela, né? Querido, não é assim que Deus age, não. Deus não está brincando com você, como se você fosse uma marionete. Vou pôr você aqui, depois vou pôr ali. Pelo contrário, Deus, Ele te ama. Olha só o que Êxodo 3, versículo 8 nos diz. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Esse texto mostra o Senhor falando ao seu povo, novamente quando eles estavam no cativeiro, mas no cativeiro do Egito, quando eles estavam sendo escravizados. Mas o Senhor disse que Ele desceria, né, para tirá-los da mão do faraó, e como de fato fez, e levá-los a uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Leite e mel hoje não é muito o nosso contexto, né? Nós hoje temos, aliás, nem é tão comum a gente consumir mel, mas é sinal de prosperidade. Hoje o que seria prosperidade para nós? Terra de muita picanha, né? Fartas picanhas, né? A gente que gosta de um bom churrasco, né? Onde nunca vai faltar o rico tereré. Coisas que têm a ver com o nosso contexto hoje. O que a palavra de Deus está dizendo é isso. Olha, eu quero te levar para um lugar de prosperidade, um lugar de bênção. Por mais que hoje você esteja passando por um momento difícil. Deixa Deus conduzir a tua vida, querido, confiando verdadeiramente nele, pois Ele tem sempre o melhor para aqueles que o amam. Olha só o que Salmo 37, 5 nos diz. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Confia no Senhor. Claro, nós precisamos também confiar no Senhor, né? E aí vem a terceira coisa, mas é preciso buscá-lo com todo o coração. Se você quer estar debaixo das mãos do Senhor, protegido por Deus, você precisa buscá-lo de todo o coração. Não adianta você viver uma vida dissoluta e achar que depois Deus vai te abençoar. Pecar o ano inteiro e na época da Páscoa, vir na presença do Senhor com rituais e achar que tudo está bem. Pronto, está resolvido, cumpri o meu dever do ano, né? Isso é religiosidade, isso é agir como Caim e não como Abel. É preciso buscar o Senhor com todo o nosso coração. Não podemos nos contentar em viver um cristianismo superficial, uma mera religiosidade e achar que Deus nos abençoará em tudo. Deus não chama religiosos, Deus chama filhos. Deus não chama cumpridores de rituais, Ele chama pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que Ele requer de nós. O versículo 13 diz o seguinte: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Quando encontramos o Senhor? Quando o procuramos com todo o nosso coração, com tudo que há de melhor em nós. Não de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que hoje estão procurando apenas as bênçãos de Deus, né? Não, eu vou lá porque eu vou buscar minha bênção. Você já deve ter ouvido esse termo. Querido, não tem problema em ser abençoado por Deus, mas muito mais do que as bênçãos de Deus, Ele quer que você o busque. Ele quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. E quando somos íntimos do Senhor, vem o vento forte, vem a chuva, vem os problemas, né? Vem o vale da sombra da morte, mas não tememos, porque Deus está conosco. Isso não é para quem vive religiosidade, isso é para quem caminha com Deus, isso é para quem desfruta de intimidade, é para quem tem uma caminhada diária com Ele, não só no final de semana,
mas na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias que o Senhor te conceder. Mas há uma condição, a condição da bênção é a obediência, é colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Olha só em que Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 e 28, a palavra do Senhor nos diz: E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Querido, nós precisamos entender isso e permanecer sempre debaixo da obediência ao Senhor, pois essa é a condição para a bênção em nossas vidas. Eu fico vendo pessoas correndo atrás da bênção e não entenderam ainda. Querido, quando você obedece ao Senhor, é a bênção que corre atrás de você. Por que você está correndo atrás de bênção? Vou lá receber minha bênção. Você não entendeu ainda. A palavra de Deus nos diz justamente que aqueles que buscam o Senhor, que o temem, as bênçãos do Senhor o perseguem. Eu fico pensando naquela cena, né, de a gente correndo, né, e a bênção correndo atrás. Claro que ninguém vai fazer isso, mas perseguir é isso. Aonde você for, a bênção do Senhor estará com você. E a gente via isso na vida de Abraão. Abraão estava no Egito, Deus o abençoou. Abraão voltou para a terra de Canaã, Deus o abençoou. E em todo o tempo, não era estar em Sodoma, que na época, antes de ser destruída, era um lugar aprazível, era um lugar bonito, né? Era um lugar fértil. Ló foi para Sodoma, achando que lá ele seria feliz. E Abraão foi para outro extremo, provavelmente para a região mais de deserto. E ainda assim, naquele lugar, o Senhor abençoou mais a Abraão, porque Abraão estava no centro da vontade de Deus. Então entenda isso, querido. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a bênção do Senhor vem até nós, aonde quer que estejamos. Mas para obedecer o Senhor também é preciso conhecer a sua vontade, né? Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? O que quer dizer isso? Que há pessoas que estão até bem intencionadas, mas por não obedecerem ao Senhor, estão indo por caminhos que não são de Deus. Essa história de que todos os caminhos levam ao Senhor é uma mentira. O que leva ao Senhor é o caminho da obediência, é obedecer com integridade aos mandamentos do Senhor. Você pode estar repleto de boas intenções, mas tem uma música antiga, provavelmente você nunca ouviu, mas que dizia o seguinte, né? Que não adianta você pegar a estrada que leva a Salvador achando que vai chegar em Porto Alegre. Né? Você não vai chegar em Porto Alegre indo para o outro extremo, que é Salvador, na Bahia. Então, querido, aprume o seu caminhar segundo a vontade de Deus. Se você quer continuar recebendo a bênção de Deus no seu dia a dia, recebendo o maná de Deus em sua vida, né? E onde nós encontramos então a expressão da vontade de Deus? Onde que nós podemos conhecer a vontade do Senhor? Onde, queridos? Pode falar. Na Bíblia, na palavra. Por que muitas pessoas estão indo por caminhos que não são do Senhor? Porque não conhecem a palavra e, por conseguinte, não conhecem a vontade de Deus. A palavra diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Faça a sua devocional, continue durante o dia meditando na palavra do Senhor, porque o Senhor falará ao seu coração e talvez naquele dia será a resposta para problemas que você vai enfrentar. Então medite na palavra do Senhor. É preciso conhecer a palavra porque ela expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Por que tem tantas pessoas desesperadas hoje? Porque estão ouvindo tantas vozes, menos a voz de Deus. Porque estão ouvindo voz de pessoas que até são respeitáveis, que têm boas intenções e estão agindo segundo as suas limitações. Mas nós somos chamados a estar acima dessas coisas, porque Deus está acima de tudo isso. Nós somos chamados para viver segundo a promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso, é preciso levar a sério o conselho do profeta Oséias. Olha só o que ele nos diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma constante. Hoje eu conheço o Senhor, mas amanhã eu preciso conhecer mais. Sabe por quê, querido? Deus é infinito. Como nós vamos conhecer todo o infinito? Jamais. Né? Nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar, nós precisamos progredir no conhecimento da vontade de Deus. Então, querido, dedique-se, tenha prazer na lei do Senhor,
Tenha prazer em meditar na palavra do Senhor, ainda que seja um versículo, mas pega aquele versículo, coloque-se diante do Senhor. Enquanto o Senhor não falar contigo, não desista. Agarre, né, ali nas pernas do anjo, como fez Jacó, né? E eu não vou deixar você sair enquanto eu não receber a bênção, enquanto eu não for abençoado. Senhor, vou me agarrar ao seu manto, porque eu preciso entender a tua vontade para a minha vida. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor. Fala comigo através da sua palavra. Por que muitas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor? Porque não têm ido até a palavra do Senhor. Porque não têm buscado intimidade com o Senhor. Porque têm ouvido tantas coisas, menos a voz do Senhor. Então, passe a ouvir a voz do Senhor, procure a voz do Senhor que está em sua palavra e empenhe-se em obedecer os seus preceitos. Eu quero concluir, querido, essa palavra de esperança para a sua vida, entendendo que talvez ainda haverá dias difíceis pela frente. Eu não estou dizendo que tudo vai agora virar um mar de rosas, talvez não, talvez as nuvens ficarão mais escuras ainda, talvez a tempestade ainda precisa se intensificar, mas eu quero te dizer que independente do que virá a acontecer daqui para frente, entenda que Deus te ama. Ele não desistiu de você. Ele não parou de pensar em você. Ele não parou de ouvir a sua oração. Ele está aguardando para que no tempo certo Ele traga a resposta da oração do povo de Deus. Ele nos ouve, Ele não se esqueceu de nós. Tenha certeza também de que Ele tem os melhores planos para a sua vida. Que Ele tem o que há de melhor para você, por mais que possa parecer que não, por mais que as situações nos confundam, por mais que hoje a gente não possa entender, entenda, descanse na certeza. Se você não entende os planos de Deus, pelo menos descanse na certeza de que os planos de Deus são sempre os melhores para aqueles que o amam e o buscam. Mas nunca se esqueça, busque a Deus de todo o coração. Em tempos como este, são tempos que mais ainda precisamos buscar o Senhor. Se buscamos o Senhor em tempos de paz e bonança, em tempos difíceis, precisamos redobrar a nossa busca ao Senhor de todo o nosso coração, para que a nossa fé não venha sucumbir, mas que possamos permanecer firmes e inabaláveis, porque ao vencedor será dada a coroa da vida, a coroa da vitória. Não é quem tem boas intenções, mas é quem for até o final. E quem permanece firme? Aquele que permanece no Senhor, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar. Tem um hino do nosso hinário que diz que mesmo um coração pequeno pode abrigar um temporal, que mesmo quando a nossa face transparece que tudo está bem, muitas vezes por dentro nós estamos agitados, estamos desesperados, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E talvez nessa manhã você possa até sentir que nada está acontecendo, que Deus não está te ouvindo, mas a palavra de Deus te diz: tenha paz, eu estou no controle de tudo, eu estou cuidando de você. E que não importa o que vier a acontecer, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto que deu o seu único filho para que nós tivéssemos novamente um relacionamento com Ele, e salvação e vida eterna. Querido, não importa o que venha a acontecer, o que importa é o que já aconteceu naquela cruz, porque essa é a prova maior do amor de Deus. A prova do amor de Deus não é quando tudo vai bem na sua vida, não é quando todos os seus planos prosperam, não é quando tudo que você planejou dá certo, não é quando você apenas está desfrutando de saúde, de riquezas, mas a prova do amor de Deus está naquela cruz. A prova de que Ele fez todo o necessário, foi até as últimas consequências, para que você estivesse hoje aqui, e para que um dia você esteja na presença eterna dEle. Lembre-se que o plano final de Deus não é aqui, mas é um lar celeste. E Ele aguarda ansiosamente pelo aquele dia em que todo o seu povo, todos os seus filhos se reunirão. A nossa alegria não é aqui, a nossa felicidade não está aqui, isso é um momento passageiro. E um dia cessará a nossa existência, seja pela volta de Cristo ou seja pela nossa morte. Mas entenda que a verdadeira esperança do cristão está na certeza de que Deus nos guarda e nos protege enquanto aqui estivermos. E que um dia a nossa fé será recompensada com a presença eterna de Deus, com o lar celeste e com tesouros que nós simplesmente não podemos nem descrever, porque essa realidade é muito pequena. Pai querido, Pai de amor,
Fortaleça o coração do meu irmão, da minha irmã, desde que está me ouvindo, que talvez está conturbado, abalado, com medo, pensando até mesmo em coisas terríveis, como tirar a própria vida em meio ao desespero. Mas essa palavra é de esperança, que o teu amor nos cerca, nos guarda, nos protege. E em ti nós encontramos o descanso, em ti nós encontramos a paz que excede todo entendimento. O Senhor, Pai querido, é que nos cerca com as tuas asas e nos protege de todo mal. Que possamos descansar nessa certeza do teu amor. Mesmo quando tudo estiver conturbado, possamos descansar na certeza do teu amor, que o Senhor nos amou, que o Senhor continua nos amando. E até mesmo quando falhamos, quando erramos e pecamos, o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor nos restaura. Às vezes precisamos experimentar a tua correção e disciplina, mas ainda assim é fruto do teu amor, não para a nossa destruição, mas para que possamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo errado. E Pai, que possamos continuar sempre no teu caminho, porque vale a pena, com toda certeza, vale a pena te servir. Fortaleça, Pai querido, o coração deste e dessa que me ouve nesse instante. Traga paz que excede todo entendimento e que teu amor possa envolvê-lo ou envolvê-la nesse instante, Pai querido, para que o teu filho e a tua filha possam uma vez mais se lembrar que o Senhor o ama e que os teus planos são planos de paz, de prosperidade e não de desgraça. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.